Olá, eu sou Fátima Lopes, coach e treinadora comportamental. Eu quero compartilhar algumas ideias, algumas vivências e experiência que eu tenho tido nos processos de coach, tanto nos atendimentos em grupo como nos individuais. Hoje eu escolhi para nós falarmos sobre crenças, sobre limitações, sobre bloqueios. Qual é a origem, né? Da onde vêm essas limitações, esses bloqueios? O que acontece? Por que é importante nós falarmos sobre crenças, limitações e bloqueios? Porque o próprio nome já diz. Muitas vezes nós temos um sonho, muitas vezes nós temos um desejo e nós não conseguimos realizar. Nós temos dificuldade de verbalizar, ou muitas vezes nós não sabemos verbalizar e muitas vezes nós usamos muita agressividade. Enfim, são limitações que nos impedem de realizar os nossos sonhos e os nossos desejos e objetivos. Quando é que começa tudo isso? Qual é a origem dessas limitações, desses bloqueios? Provavelmente, existem vários livros e matérias sobre isso, mas provavelmente começa lá na infância. Eu vou explicar um pouquinho para você como isso acontece. Quando nós nascemos, eu gosto muito de falar que o bebê parece uma esponjinha, esponjinha do conhecimento. Porque à medida que o bebê ele vai crescendo, vai evoluindo, a gente percebe o quanto esse bebê tem sede de conhecimento. Ele quer ver, ele quer tocar, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, ele quer sentir o sabor. Então é muito interessante isso. Então é uma sede muito grande de conhecimento. E ele vai captando todas essas informações ao seu meio. Tanto aquelas informações, coisas super boas, também aquelas que não são tão boas. E à medida que essa criança vai crescendo, aí ela começa a ter relacionamento já com os amiguinhos, brincar, depois vai para a escola, muitas vezes nos ambientes com os avós, nos ambientes em casa, com seus cuidadores, vai recebendo uma gama de informações desses meios, desses ambientes. E ela vai tudo, guardando tudo isso. À medida que ela vai crescendo, imagine uma criança mais ou menos de uns 4 anos de idade, por exemplo, que sempre quando vai se alimentar à mesa, ela derrama, ela demora, ela não consegue se alimentar direito. E aí a mãe ou o pai fala, olha, você sempre derrama tudo, você não sabe comer, você sempre é a última, você demora muito. E começa a falar várias questões para essa criança. Daqui a pouco essa criança está no meio com os amiguinhos e o tempo dela é diferente das outras crianças. Aí os amiguinhos fazem a mesma coisa. Ah, não vou brincar com você não, porque você demora, você não consegue jogar, você sempre é a última. E assim vai. Chega na escola, acontece a mesma coisa. A professora sempre fala, mas você sempre é a última, você não copiou a tarefa ainda, eu sempre tenho que ficar aqui te esperando, você sempre chega, sempre termina atrasado. O que vai acontecer com essa criança? Essa criança vai ser cada vez mais lenta e tem uma tendência, quando for adolescente, ser aquele adolescente indisciplinado e que também vai sempre estar deixando as coisas, vai começando a deixar de fazer, porque todo mundo retalha, todo mundo critica. Então começa a deixar várias coisas de fazer, começa a não ter amigos, começa a ficar extremamente dentro só do quarto, não se relaciona com a família. Por quê? Porque como ela recebeu muitas questões, então ela já está com dificuldade de se aceitar. E aí junto com isso tem essa crença que ela é lerda, que ela sempre termina por último, que ela não consegue ser rápida como o outro. E claro, vai surgindo todas as questões de comparação. E aí é bem complicado, porque possivelmente vai criar um adulto só fazendo aquilo que o outro fala, sem olhar para si, só fazendo aquilo que o outro aprova. E aí muitas vezes é aquele adulto que fica buscando aceitação.
E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes, quando tem uma criança e o pai ou a mãe fala, não, tudo bem, come devagar, não tem problema, vai juntando as comidinhas no prato, come uma coisa de cada vez, o seu tempo é o seu tempo, fique tranquila, a mamãe e o papai espera. Quando você vai fazendo isso, essa criança vai ancorando um ambiente de respeito, que está respeitando o tempo dela, ou de certa forma uma limitação momentânea dela, e que daqui a pouco ela já entra num ritmo e vai se alimentar naturalmente. A mesma coisa na escola, a professora tendo um pouquinho mais de paciência, explicando, perguntando qual é a dificuldade, que tudo bem, que ela pode fazer daquela forma, que quanto mais ela praticar, mais rápido ela vai terminar, que nas próximas exercícios provavelmente ela já termine junto com os coleguinhas porque ela está praticando, ela é muito esforçada e assim sucessivamente. Então tem uma tendência dessa criança crescer, ser um adolescente com uma velocidade diferente dos outros, mas se aceitando, se integrando com todos o seu meio de uma forma boa, de uma forma feliz. Então, aonde que surge todas essas questões das limitações? Lá na infância, à medida que nós vamos crescendo, vamos tendo a reafirmação dentro dos ambientes. Muitas vezes a criança já se sente com aquela dificuldade, os pais falam, a escola, os amiguinhos, e aquilo vai passando a ser verdadeiro. E aí, quando chega numa fase adulta, no adolescente, aí a gente percebe alguns problemas, algumas questões, né, que a gente tem vivenciado aí, que está em todo lugar. Muitas vezes uma dificuldade, né, de ter um relacionamento, dificuldade de relacionamento em casa e assim sucessivamente. Quando chega na fase adulta, você só reproduz todos esses processos, toda essa limitação, esses bloqueios, muitas vezes até questões de trauma mesmo. Então, no processo de coaching, nós temos ferramentas para te apoiar, para realmente se libertar desses bloqueios, libertar dessas crenças e o melhor, né? Construir hábitos positivos, crenças positivas, hábitos fortalecedores que realmente te apoiem a ir direto no seu objetivo, conquistar seus sonhos e realizar tudo aquilo que você quer. Então, não poderia deixar hoje de deixar aqui uma atividade para você. A primeira atividade é o seguinte: pegue um caderno, uma agenda e comece a anotar todo dia, no final do dia, comecinho da noite ou antes de dormir. Observe, ou pode ser até no celular também, observe quais são as suas limitações, quais são as crenças que te limitam, o que é que você muitas vezes fala para você mesmo e que muitas vezes possivelmente nem seu é, talvez veio lá de trás, né? Começa a observar o seu dia a dia. Que sensações você tem, que sentimentos você tem que te limitam. Então, essa é a sua primeira atividade hoje, é observar, anotar e para quê? Para que no próximo vídeo nós possamos falar um pouquinho como que você resolve isso. À medida que você começa a tomar consciência das suas limitações, suas crenças, nós temos todas técnicas para poder estar te apoiando, ok?